Meus caríssimos alunos, estamos a iniciar nossa aula hoje sobre o ID, princípio do prazer, dando sequência ao nosso módulo. Teremos depois o ego, princípio da realidade, e na sequência o superego, podemos chamar de o princípio da moralidade. Bem-vindos à aula de hoje e que tenhamos sucesso na nossa reflexão e na nossa mudança de mentalidade. Vamos ao nosso trabalho. Bom dia! Parabéns aos nossos professores. Um dia especial. Lembrando de Guimarães Rosa, mestre não é quem sempre ensina, mas quem de repente aprende. E no campo da psicanálise, um pensamento na mesma perspectiva. Mestre, o que significa trabalhar em si mesmo? Trabalhar em si mesmo significa deixar de esperar que os outros mudem. Tenhamos um bom dia, paz e bem. Bom dia! Hoje, Dia Internacional da Mulher. Uma ideia sobre feminismo. Feminismo não é reconhecer a força das mulheres. Elas são fortes. Feminismo é mudar a forma de perceber essa força. Feminismo é mudar a forma de perceber essa força. Empoderar a mulher é empoderar a humanidade. O futuro está grávido. O feminino renascerá com mais intensidade. Pense nisso. Tenhamos um bom dia, paz e bem. Então fica aqui explícito nosso reconhecimento pelo Dia Internacional da Mulher. Como disse o nosso pensamento de hoje, a gente mira na aprendizagem e descobre que o cego é quem abre os olhos quando a si mesmo se contempla. Veja você, a quantas você anda em relação ao feminismo. Pense nisso. Vamos ao nosso trabalho de hoje, a nossa reflexão do dia. A gente mira na aprendizagem e descobre que cego é quem só abre os olhos quando a si mesmo se contempla. Mia Couto. Essa citação nos convida a uma reflexão profunda sobre a condição humana, o conhecimento e a percepção de nós mesmos e dos outros. Ao utilizar a ótica da psicanálise, podemos desenvolver esse pensamento em 5 itens, a começar pelo conceito de id, princípio do prazer, seguido pelo ego e superego, a importância do outro na formação do self, considerando a projeção como mecanismo de defesa e, finalmente, sublimação e desenvolvimento pessoal. No cerne da psicanálise freudiana, o id representa a parte mais primitiva da personalidade e opera seguindo as orientações do princípio do prazer. Ele busca a satisfação imediata de desejos e necessidades sem considerar as consequências. A citação sugere que, metaforicamente, estamos cegos quando nos voltamos exclusivamente para a satisfação desses desejos internos, a ignorar as realidades e as necessidades dos outros no entorno. A cegueira, nesse contexto, pode ser visto como uma metáfora para o egocentrismo e a falta de consciência sobre a complexidade e a profundidade da experiência humana além do próprio self. O ego
desenvolve-se a partir do id, funciona como mediador entre desejos primitivos e realidade, mundo externo. Ele busca a satisfação do id de maneira realista e socialmente aceitável. Nesse sentido, a abertura dos olhos pode ser interpretada como o processo de reconhecimento e adaptação à realidade externa e transcende a busca puramente egocêntrica pelo prazer. O superego representa os valores e normas sociais internalizados e funciona como um guia moral. Ele critica e proíbe as ações do id que são socialmente inaceitáveis. A reflexão de Miyakoto pode ser entendida como um apelo para ir além da satisfação pessoal e considerar os valores morais e éticos em nossa interação com os outros, evitando a cegueira causada pelo egocentrismo. A psicanálise reconhece a importância das relações com os outros na formação da identidade. Por meio do espelho do outro, começamos a ver a nós mesmos mais claramente. A cegueira a qual Couto se refere pode ser entendida como a falha em reconhecer e valorizar o papel do outro na nossa autoconsciência e desenvolvimento. Aprender com os outros e reconhecer suas contribuições é essencial para o crescimento pessoal. A projeção é o mecanismo de defesa por meio do qual atribuímos aos outros características, desejos e sentimentos que são nossos, mas que nos são difíceis de admitir. A sublimação, por outro lado, é um mecanismo de defesa saudável que permite canalizar os impulsos do id para atividades socialmente úteis e culturalmente aceitáveis. A reflexão proposta por Miyakoto pode nos incentivar a transcender a projeção e buscar a sublimação, direcionando o nosso olhar interno para um entendimento mais profundo de nós mesmos e dos outros e promover um crescimento pessoal genuíno. Pensemos nisso. Quanto à arte, hoje, para nossa reflexão, vamos trabalhar com a mitologia grega, buscando no mito de Eros e Psique uma reflexão que agregue valores à nossa caminhada, à nossa aprendizagem. A análise do mito de Eros e Psique, sob a perspectiva do id, princípio do prazer, nos oferece uma rica base para refletir sobre os temas do desejo, amor, conflito e integração psíquica. Este estudo nos permite explorar as dinâmicas subjacentes aos impulsos humanos fundamentais, como eles se manifestam nas narrativas míticas e o que podem ensinar sobre a natureza humana. O mito de Eros e Psique é profundamente enraizado na manifestação do id, que opera sobre o princípio do prazer. Eros, como a personificação de desejo amoroso, não mede consequência na busca pela gratificação imediata. Este aspecto do mito reflete a natureza impulsiva do id, que busca satisfação sem considerar as realidades externas ou as possíveis consequências de suas ações. Ao estudar esse mito, podemos questionar como nossos próprios desejos e impulsos se alinham com a busca por prazer e até que ponto permitimos que eles nos guiem nossas ações. A jornada da psique, marcada por desafios e provações, simboliza o conflito entre os desejos do id e as demandas da realidade. Por meio dessa narrativa, observamos como o princípio do prazer entra em confronto com as exigências da vida, a moral e os valores sociais. Esse aspecto do mito nos incentiva a refletir sobre os conflitos internos que enfrentamos quando buscamos satisfazer nossos desejos em um mundo que impõe limites e condições. O amor entre Eros e Psique transcende o mero desejo físico, apontando para uma forma de amor que integra os aspectos mais profundos do ser. Este relacionamento sugere uma união entre o id e os aspectos mais racionais e morais do indivíduo, simbolizando a possibilidade de equilíbrio e harmonia interna. A reflexão sobre esse aspecto do mito nos permite explorar como o amor e os relacionamentos afetivos podem ser caminhos para a maturidade emocional e psíquica, promovendo a integração dos diferentes aspectos de nossa personalidade. As provocações enfrentadas por Psique representam não apenas conflitos externos, mas também um processo de transformação pessoal. Por meio desses desafios, Psique evolui, aprendendo a navegar entre seus desejos e a realidade da vida.
Essa dimensão do mito destaca a importância do crescimento pessoal e da autossuperação como meios de alcançar uma integração maior do ser, sugerindo que o enfrentamento e a resolução de conflitos internos são essenciais para o desenvolvimento psíquico. O desfecho do mito, com a união definitiva entre Eros e Psique, simboliza a conquista de uma integração profunda entre os impulsos primitivos do id e os aspectos mais elevados do ser. Essa harmonização representa a realização de uma personalidade plena e equilibrada, onde o desejo não é negado, mas transformado e integrado de forma saudável na totalidade do ser. Refletindo sobre essa conclusão, podemos questionar como buscamos e alcançamos a integração em nossas próprias vidas, harmonizando nossos desejos mais profundos com nossos valores, objetivos e a realidade em que vivemos. Pensemos nisso. Dentro das nossas organizações para o 6º módulo, bom lembrar então que estamos a priorizar o roteiro, itinerário, caminho que faremos ao trabalhar informações que permitam refletir o lugar do id e o lugar do princípio do prazer na busca dos nossos propósitos. Então vamos ao roteiro. 3 perguntas a serem consideradas. Como o id, evidentemente, e o princípio do prazer, influenciam as escolhas profissionais e a satisfação no trabalho. Quem sabe, durante a explanação, a exposição de hoje da aula, tenhamos informações para elaborar uma resposta a esse questionamento. O id influencia na escolha profissional? Influencia na satisfação profissional? Uma segunda questão a ser colocada: de que forma a sublimação atua como um mecanismo para harmonizar o id com as demandas sociais e pessoais, especialmente em contexto de restrições culturais e morais? Nós sempre estamos a viver as restrições culturais, morais, das tradições religiosas, de crenças e valores. E a pergunta é: o lugar da sublimação diante das demandas sociais e pessoais, diante das restrições, como nós trabalhamos a sublimação? Com certeza a sublimação tem um lugar em nossa vida. Com certeza a sublimação tem um lugar em nossos comportamentos padrões. Pensemos nisso. E uma terceira questão a ser colocada para que possamos trabalhá-la durante a aula de hoje: em que medida a busca pelo prazer e a nossa postura sempre de evitar a dor, como motivadores primários do nosso comportamento, contribui para os fenômenos de dependência e compulsão. Dependência e compulsão, praticamente perda da nossa autonomia, da nossa capacidade de decidir. Dependência é um vínculo de submissão, compulsão, um vínculo de submissão. Então, tenhamos essas 3 questões para que possam ser consideradas ao longo do nosso trabalho de hoje. Vamos para o próximo bloco. Aqui eu trago uma narrativa, um texto a respeito da teoria do id e do princípio do prazer, uma perspectiva de síntese para nos ajudar na nossa reflexão. Não vamos trabalhar o conteúdo diretamente, mas apenas apresentar o instrumento didático-pedagógico. Então veja, temas abordados nessa reflexão: a teoria do id e o princípio do prazer, que nós já temos uma iniciação, temos uma noção, tanto de um quanto de outro. A questão da maturidade emocional e os desafios do id. O id não pode comandar a nossa vida. Precisamos passar por uma progressão, por uma maturação. Isso nós chamamos de maturidade emocional, crescimento. Outro tema: princípio do prazer, princípio da raridade e princípio da moralidade. Estamos a falar do isso, do eu e do supereu, do id, do ego e do superego. Avançando, estamos aqui, id, ego e superego em termos de processo,
como eles interagem entre eles, a contribuição de Freud com as suas descobertas, pesquisas, com as suas teorias, de modo especial a psicologia, o lugar da consciência, é o palco onde se desenrola o trama entre o id, o ego e o superego, a consciência. Outra temática, complexidade da maturidade humana. Enquanto existimos, sempre haverá tempo para amadurecer, para crescer, para se descobrir. Maturidade humana envolve a habilidade de integrar as demandas do id, restrições da realidade e ideais do superego. Um texto em síntese para nos ajudar. Vamos para o próximo bloco. Aqui nós estamos diante do texto que eu sempre retiro do blog do Instituto Brasileiro de Terapias Holísticas e faço e apresento a vocês uma leitura dirigida. Vamos para os destaques. Evidentemente, todo o texto a respeito do id e do princípio do prazer explicados. Aqui sempre nós temos a alma do texto, do material, o que é essa teoria, como se dá a passagem do princípio do prazer para o princípio da realidade, o diálogo entre o ego e o superego, na psicanálise, como se dá o processo terapêutico e a questão da maturidade do princípio do prazer. Veja que nos tornarmos reféns do prazer sem limites pode gerar um problema ao nosso crescimento, à nossa maturidade. Então, temas significativos: teoria do id e princípio do prazer em Freud. Vamos apenas aos destaques. Passagem de um princípio do prazer para o princípio da realidade, acordando, saindo do instintivo, da natureza e passando para o mundo da cultura, dos valores. Aqui vamos pegar só o processo terapêutico, que nós já temos uma iniciação nas fases, nos métodos, nas técnicas. A contribuição de Freud à psicologia, fez uma diferença até os dias de hoje. Importância da consciência, lugar da consciência. A complexidade da natureza humana não é simples. Olha, observem essa frase do próprio Freud: natureza humana é como um iceberg, com apenas uma pequena parte visível à superfície. A psicanálise nos permite mergulhar nessas águas profundas da psicodinâmica humana, dessa máquina, dessa engrenagem humana, e revela os segredos ocultos que moldam nosso comportamento e nossas experiências. Perfeito? E, finalmente, que nós temos aqui a aplicação da psicanálise a outros campos, já temos uma noção disso. A busca pelo autoconhecimento, evidentemente, a maioria de nós, todos nós que estamos aqui nesse momento a estudar um curso de psicanálise, também estamos à procura do Gnot Celton, conhece-te a ti mesmo, né? Gnoste ipsum, em latim, avançando. E conclusão: leia um texto com calma, ele oferece uma leitura básica, palatável e acessível. Vamos para o próximo bloco. Nesse bloco nós temos as questões que nos chamam a atenção. Aqui temos aquele bate-bola, pergunta e resposta, o que é o id, o princípio do prazer, a questão do desenvolvimento emocional e a questão do id, o papel do ego e do superego, a psicanálise e seu processo terapêutico, a questão da maturidade emocional, como Freud contribui para a psicologia, o lugar da consciência. Precisamos compreender a natureza humana por meio da psicanálise, o lugar da psicoterapia e a psicanálise, a questão do autoconhecimento. Finalmente, por que precisamos compreender o comportamento humano, de modo especial as fragilidades do ser humano? Estamos a fazer. Observe um pouco o que nós temos aqui para leituras. Tem um material interessante. Além do princípio do prazer, uma orientação de leitura, fantástico esse trabalho. Esse trabalho é de um grupo de monitoras, Beatriz, Carolina
Catarina Gabriel Freitas. Vale a pena a leitura? Eu recomendaria. Acessível, básica, facilitadora da nossa aprendizagem. Material de importância. Segundo, aqui nós temos Como Pensar a Maturidade a Partir de Freud, um artigo interessante. Aliás, aqui nós encontramos vários. Observem. Como Pensar a Maturidade a Partir de Freud, Maturidade Saudável, Aceitar a Realidade Sem Abrir Mão do Desejo, Id, Ego e Superego, Entenda a Segunda Tópica de Freud, que é uma coletânea interessante. Por que o Winnicott não aderiu ao conceito de pulsão de morte? Isso aqui já é um complementar, é um diferencial. Por que o Winnicott não aderiu ao conceito de pulsão de morte? O que é o princípio do prazer? Em uma obra. Material de Lucas Napoli. Vale a pena? Direi para você, vale a pena uma imersão. Vamos para o próximo texto. Esse é da psicanálise clínica também, parte da mente humana, ego, id e superego. E esse grupo é um grupo que também forma psicanalistas, tem uma boa didática, tem uma boa expressão, tem uma boa orientação. Textos e literatura acessíveis, que facilitam a aprendizagem. Vale o mergulho? Vale o mergulho. Vamos para o próximo bloco. Nesse item nós passamos para aquele exercício de limites e possibilidades. O id e o princípio do prazer, observem. Naquele exercício de observar tanto as fraquezas quanto as potencialidades, vocês com calma depois façam uma imersão. Vamos para o próximo bloco. Aqui nós estamos diante do exercício 1, autoanálise, o id e o princípio do prazer. No mesmo esquema, identificação de desejos e impulsos, a proposta de um exercício, consideração do exercício, um exemplo para facilitar a aprendizagem. Material conhecido por vocês. Vamos para o próximo. Aqui nós estamos diante da ética protestante e o espírito do capitalismo, daqueles informes de produções culturais e artísticas. Optamos por essa obra na perspectiva da história, a ética protestante e o espírito do capitalismo. Se apresenta em 3 níveis, é um exercício. Eu tenho dito a vocês que do 6º módulo até o 10º, até o 12º, nós sempre estaremos a convidá-los para experimentarem tanto o nível intermediário quanto o nível básico. Então, básico e intermediário. São 2 níveis, são 2 estágios, 2 degraus que vocês podem experimentar, que vocês podem sentir o sabor. A proposta está aqui, depois vocês deem uma mergulhada. Nesse penúltimo material, nós temos os famosos informes, as produções culturais que nascem da inspiração do id e do princípio do prazer. Observem as obras, sempre estou a variar os gêneros de produções artísticas e culturais. Trabalhamos a mitologia grega, então, o mito de Eros e Psique, contido nessa obra, O Asno de Ouro, de Lúcio Apuleius. É uma obra fantástica, vale a pena procurar a obra. Dentro dessa obra, O Asno de Ouro, existe o mito de Eros e Psique. Nós trabalhamos um pouquinho em termos de sensibilização no início do nosso trabalho. Quanto ao campo da sociologia, pegamos agora a ética protestante e o espírito do capitalismo, Max Weber, para um desafio em 3 níveis de aprendizagem. Convite feito a vocês para experimentarem o nível básico e o nível intermediário. Vale a pena? Vale a pena. Primeira obra fantástica da mitologia, segunda obra da sociologia, ética protestante, fantástica, vale a leitura, vale a imersão. Terceira obra, produção cultural, de perspectiva histórica. Nós pegamos a história da sexualidade de Michel Foucault, é uma obra de referência, é uma obra fantástica. Vale o mergulho? Vale o mergulho. Depende do tempo de vocês, do interesse, dos propósitos. Do ponto de vista antropológico, pegamos Os Argonautas do Pacífico Ocidental, por Bronisław Malinowski.
Vale a pena? Também vale a pena. Malinowski proporciona uma visão etnográfica detalhada da vida nas ilhas Trobriand, enfatizando especialmente os sistemas de troca como o Kula. Um mergulho, uma iniciação, vale a pena. E finalmente, obra conhecida como conto, na condição de conto, A Metamorfose de Franz Kafka. Este conto, que narra a transformação de um homem, um inseto gigante, pode ser interpretado como uma representação da alienação e do isolamento derivados da incapacidade de satisfazer desejos do id dentro das normas sociais. Vale a pena? Todas valem a pena. Vamos para o próximo bloco. Nesse penúltimo bloco eu trouxe um pouco da história do mito de Eros e Psique. Nós consideramos no início, e aqui existe em detalhes, para que a gente tenha a história que começa o mito de Eros e Psique, é uma das mais encantadoras e ricas histórias da mitologia grega. Simboliza a união do amor, Eros, e da alma Psique. Vale a pena conhecer? Vale a pena deixar-se provocar? Vale a pena refletir? Vale a pena. Pessoal, com isso nós atingimos o nosso objetivo dentro dos 30 minutos, apresentamos a aula de hoje, a nossa reflexão de hoje, as 3 questionamentos significativos para que vocês possam pensar a realidade de vocês. Trabalhamos as sensibilizações através do bom dia, demos 2 mensagens de bom dia e uma específica para o Dia Internacional da Mulher, no sentido de referência, reconhecimento do lugar e da importância. Vocês se dão conta que na experiência da diversidade das culturas, da diversidade dos povos, as mulheres ainda não são reconhecidas em sua dignidade. O homem não tem o direito de dizer o que deve ou não deve fazer a mulher. Pensar a realidade do ser humano, pensar a realidade da humanidade, deve ser pensada por todos. Uma minoria ditadora, arbitrária, não pode dizer o que deve ou não deve fazer as mulheres. Pensemos nisso. E, ao longo da nossa aula de hoje, então, refletimos o lugar do id e do princípio do prazer. Uma grande descoberta de Freud. E, ao longo do curso, nós teremos mais oportunidades para voltarmos ao id e voltarmos ao princípio do prazer. Amanhã teremos, então, uma aula sobre o ego e o princípio da realidade. Bom trabalho, bom estudo.